Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Aqui é o pastor Sérgio. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica. Hoje com a lição de número 13. E para darmos início então à nossa aula, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, em que estaremos aqui para aprender da Tua Palavra, vem falar conosco. Que o Teu Espírito Santo venha nos revelar os Teus mistérios, referente às Tuas palavras, Senhor, para que nós saibamos, ó Pai, e conheçamos cada dia mais ao Senhor. Porque a Tua Palavra, Senhor, diz que nós, ó Deus, cada dia mais temos que prosseguir em Te conhecer. Por isso, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que cada dia mais nós possamos conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Vem falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, então hoje, amados, nós estamos na nossa lição de número 13, né? Como eu falei. E o nosso tema de hoje é como vencer uma guerra. Talvez você já tenha passado por muitas batalhas na sua vida, né? Por muitas guerras, tem enfrentado aí adversários ferozes, seja ele a guerra contra o desemprego, a guerra contra a fome, a guerra contra a falta de dinheiro, a guerra com a sua situação conjugal. Não importa qual a batalha, qual a guerra que você tem enfrentado, a guerra de uma doença, uma batalha de uma doença a ser vencida. Então, todos nós passamos por momentos em que enfrentamos batalhas. Sejam batalhas elas espirituais ou físicas, mas vamos passar por alguma batalha. É até difícil falar que não vão acontecer, porque neste mundo, o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Então essas aflições, muitas vezes, elas vêm em formatos de batalhas a serem vencidas. Queridos, e a lição de hoje, ela vai nos trazer, ou vai um ensinamento sobre como vencer uma guerra. Uma guerra, queridos, ela é composta de diversas batalhas. Então, por exemplo, quando nós vemos aí na Segunda Guerra Mundial, alguns países que queriam vencer batalhas, ou vencer uma guerra, o objetivo deles era ir conquistando passo a passo alguns territórios. Então eles batalhavam por uma determinada cidade, venciam aquela cidade e ali eles se instalavam, colocando ali então uma base naquela cidade. Aí dali daquela base eles partiam para conquistar uma outra cidade. Então eram batalhas que eram sendo vencidas até que se chegasse ao final da guerra, aonde já não havia mais territórios para serem dominados e aquele que era... E aí sim sairia um vencedor de uma guerra. Apesar de que guerras nesse contexto nunca existem vencedores, né? Porque a guerra, quando você tira a vida de alguém por causa de coisas materiais, elas são apenas conquistas humanas e carnais, mas servem de exemplo de como é que acontecem as guerras e quando é que se realmente conquista a vitória sobre uma guerra. Então uma guerra, ela é composta de diversas batalhas. E na nossa vida também. Qual vai ser o final da nossa guerra? O final da nossa guerra vai ser somente quando estivermos lá na glória com o Senhor Jesus. Lá vai ser o final da nossa guerra. Mas até que cheguemos aos céus, até que cheguemos lá na glória, vamos enfrentar diariamente batalhas que devem ser vencidas em diversas áreas da nossa vida. Áreas espirituais, áreas físicas, áreas financeiras, áreas emocionais. São batalhas que se enfrentam todos os dias até que realmente a gente alcance a vitória sobre a guerra. E nós, como cristãos, só vamos entender vitória quando realmente estivermos na glória. Lá não vai mais ter choro,
não vai ter mais pranto, não vai ter mais batalhas, não vão ter mais guerras. Lá realmente o reino é um reino de paz, é um reino de harmonia. Então lá realmente todas as nossas batalhas já vão estar sendo vencidas. Lá, quando chegarmos lá, vamos escutar: está consumado, acabou, chega, daqui para frente é só vitória. Amém? É só glória, na verdade. Nem vitória não precisaremos mais, porque a vitória já nos foi dada. Então lá só será glória, glória e glória. Amém? Bom, então vamos lá. Guerra na Bíblia. Após Moisés levar o povo de Israel até Canaã, Josué assumiu a missão de conquistar a terra, e para que ele alcançasse essa conquista, foram muitas batalhas que ele enfrentou. Então você, abrindo a Bíblia em Josué, capítulo 12 até o capítulo 15, você vai ver ali vários reis que foram vencidos por Josué para que entrasse e tomasse posse da terra prometida. Queridos, Deus te fez promessas. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. É fato. Deus deseja que elas se cumpram. Mas nós precisamos nos posicionar como guerreiros, como aqueles que partem para enfrentar a batalha que se apresenta. Se você ficar acomodado e achar que eu vou esperar, não vou fazer mais nada não, tá tudo bem, então você não vai vencer a batalha. Josué só entrou na terra prometida depois de vencer as batalhas. Você quer entrar na terra prometida? Vença as suas batalhas. Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Vença as suas batalhas. Então, olha, tem um versículo que está lá em Josué, capítulo 12, verso 9. E ela fala para nós que foram 31 reis que foram vencidos por Josué. 31 batalhas para que ele conseguisse chegar à vitória e entrar na terra prometida. Porque quem estava ali não queria ceder. Então houve batalhas. Batalhas atrás de batalhas. Umas eram perdidas. Josué ele não teve só vitórias. Ele teve derrotas também. E é uma das coisas que nós vamos falar aqui. Sobre as derrotas. Que as derrotas nas batalhas não significa que você perdeu a guerra. Então vamos lá. Foram 31 reis aniquilados. Josué venceu batalhas por toda a sua vida. Batalhas físicas em muitos campos. Porém, todos os dias estamos em constantes batalhas. Guerra contra o pecado, guerra contra as forças do diabo. Portanto, as nossas armas, elas são diferentes das armas que Josué usou. Josué usava uma espada. Eu não preciso de uma espada hoje. Mas eu preciso de armas. Eu preciso conhecer o inimigo que eu enfrento. Então hoje nós temos aí batalhas que são travadas no campo espiritual, no campo físico, no campo emocional. E para cada batalha nós precisamos ter uma estratégia para chegar à vitória. Nenhum rei conquista algo sem estratégias. Não é simplesmente sair, vamos todo mundo, vamos embora, no oba-oba. Não, precisa se ter estratégia. Para que você também vença as suas batalhas, você também precisa ter uma estratégia. Só se vence batalhas assim. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho na Bíblia. Agora eu gostaria que vocês aí abrissem a palavra de Deus. Abrissem a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos de 3 a 5. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, irmãos. Pronto, já estou voltando aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versos de 3 a 5. Abra a palavra de Deus aí. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versos de 3
assim. Olha só o que diz a palavra de Deus referente às nossas armas. Josué, como eu disse, ele usou espadas, ele usava escudos, ele usava lanças, ele usava flechas, usava estratégias que Deus concedia que ele elaborasse para chegar à vitória. Agora, vamos lá. Como é que nós vencemos as nossas batalhas? Presta atenção. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós andamos na carne, mas não temos que viver segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, porque as armas das nossas guerras, porque as armas das nossas batalhas não são carnais. Eu não uso um revólver, eu não uso uma metralhadora, e nem um canhão, e nem um tanque de guerra para vencer o meu inimigo. Porque as nossas batalhas, elas não são vencidas com armas carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Somente as armas concedidas por Deus a nós é que nos garante as vitórias. Tá entendendo? E elas são capazes de destruir fortalezas. Fortalezas que se formam dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, na nossa vida carnal. Então, as armas de Deus, elas destroem as fortalezas. Porque, queridos, nós estamos vivendo no mundo ainda que ele é constantemente atacado pelas hostes diabólicas. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando tragar a quem ele possa. Então ele não desiste de você. Você pode desistir de Deus, você pode desistir da sua vida, mas o diabo nunca vai desistir de você. Sabe por quê? Porque ele quer a sua alma no inferno. E é isso que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. A guerra é travada no campo emocional, no campo mental, no campo físico. É uma batalha que se vence com armas que são dadas por Deus. Olha só. Então, nós precisamos ter esse entendimento. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruindo, olha só o que diz aqui no versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Presta atenção, amados. As fortalezas que se formam na nossa mente são destruídas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E aí, querido, porque quando a palavra de Deus começa a entrar na nossa vida, ela destrói, a palavra de Deus derruba as fortalezas, ela derruba os muros que são construídos na nossa mente, para que a gente não enxergue as coisas de Deus como elas são. Então ela destrói os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para destruir as fortalezas que se formam no nosso coração e na nossa mente, fazendo com que a nossa carne se dobre diante da vontade de Deus. Porém, queridos, entenda, ela se dobra, mas ela não desiste. A nossa carne ainda quer se impor na nossa vida todos os dias. Todo dia a nossa carne quer falar mais alto. Não tem momentos em que ela não tente se levantar, trazendo à tona pecados, trazendo à tona pensamentos, trazendo à tona sentimentos que vão contra a palavra de Deus. Então nós temos que tomar um cuidado expresso, porque a nossa carne luta contra o espírito. Tá vendo? Olha só como que são as batalhas. Tem dia que a gente perde. Tem dia que a nossa carne acaba falando mais alto. E a gente acaba falhando. E acaba caindo no pecado. Querido, mas se você pecou, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo.
Jesus Cristo é aquele que está à direita do Pai intercedendo por nós, pecadores, em todo momento. O que precisamos fazer é nos arrepender dos pecados, confessar os nossos pecados, deixar os nossos pecados e falar: Senhor, perdi uma batalha, mas não perdi a guerra, estou aqui de novo, vamos continuar a batalha. Me dê forças para vencer o dia de hoje. Amém? Olha só. Então as armas que nós usamos não são armas carnais. Efésios capítulo 6. Abra lá em Efésios capítulo 6. Eu quero ler com vocês agora também. Presta atenção nisso. Nós falamos que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então olha só. Quais são as armas que Deus nos concede, ou que Ele nos dá, ou que Ele nos veste através do Espírito Santo para vencermos as nossas batalhas? Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Olha contra quem nós lutamos. Contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Então eles estão aqui pairando, as hostes da malignidade, as hostes do maligno, essas hostes espirituais da maldade, elas pairam no ar. Elas estão constantemente tentando influenciar-nos, tentando destruir aquilo que a palavra de Deus construiu em nossos corações. Então muito cuidado com esses inimigos que nós temos. Portanto, aí o apóstolo Paulo continua exortando a igreja de Éfeso, dizendo: portanto, se vocês querem vencer estas hostes malignas, se vocês querem vencer as hostes das trevas, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Coloquem o cinturão da verdade e vistam a couraça da justiça. Calcem os pés na preparação ou na pregação do evangelho da paz. Tomem, sobretudo, o escudo da fé, com o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, querido. Você tem que se vestir, eu tenho que me vestir da couraça do Espírito, eu tenho que estar com o escudo da fé, eu tenho que estar com a espada da palavra, eu tenho que estar cingindo os meus lombos, os meus pés, o capacete da salvação. Mas eu não posso me esquecer do que ele diz aqui no versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso, vigiando. Então, amados, segredos para uma vitória. Não é somente você saber usar as armas, mas você também saber que você precisa estar vigiando. Você estar vigilante para não cair nas ciladas. Querido, eu lembro de uma historinha de uma pequena piadinha de uma pessoa, né, que andava por um caminho e de repente ele escorregou numa casca de banana. Aí caiu naquela casca de banana, ralhos, escorreguei na casca de banana. Aí no outro dia ele estava passando, tinha uma outra casca de banana, ele pisou de novo, escorregou de novo na casca de banana. De novo, escorreguei na casca de banana. Aí no terceiro dia, quando ele estava andando, chegou perto da casca de banana, ele viu a casca de banana e disse: de novo vou escorregar na casca de banana. O que mostra isso, amados? Que nós precisamos estar vigiando. Temos que saber o risco que estamos passando e não fazer como esse tolo.
né, viu o perigo e continuou pisando nele. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Vigiar é estar atento ao perigo e fugir dele. Nem todo momento é momento de ataque. Tem momentos de defesa. Tem momentos de você afastar. Tem momentos em que o inimigo ele se posiciona com um exército muito mais forte que o seu. Então, nesse momento, é momento de você se recolher e buscar forças naquele que pode te dar a vitória. Por isso a oração. Sabe quando você está se sentindo lá no fundo do poço? Então, se o inimigo se posicionar na tua frente, você certamente vai ser derrotado. Mas é nessa hora, amados, que você precisa se recolher. Não adianta atacar. Não adianta sair gritando, eu sou forte, eu posso mais do que ele, ou eu posso mais em Jesus. Não, não é momento. É momento de você correr para trás, aqui ó, vai para trás, dobra o teu joelho, se fortalece em Deus, e aí vai para cima. E Deus vai te dar a vitória sim. Mas você precisa estar vigilante. Então nem todo momento é momento de ataque. Salomão, quando escreveu lá em Eclesiastes que há tempo para tudo, também assim, é tempo de você correr para uma batalha e vencer a guerra, mas também é momento de você se abster de batalhar. Pera aí, vou me fortalecer, meu exército precisa se fortalecer primeiro. Então, são segredos para que você chegue e alcance uma vitória. Então, olha, você entendeu? A armadura de Deus, ela é importante para nós. Então, as nossas armas para vencer as nossas batalhas de hoje, elas estão em conhecer as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, se você só fica preso àquilo que as pessoas dizem, e você não lê, se você não busca, se você não ora, amado, não adianta. Por mais que eu ore pela sua vida, não vai ser suficiente para você vencer as suas batalhas. Porque a batalha é sua, não é minha. Eu posso te ajudar na batalha, mas eu não posso batalhar por você. Eu te ajudo, eu te amparo, eu oro junto, eu choro junto, eu me alegro junto com a vitória. Mas eu não sou aquele que vai batalhar. Quem vai batalhar é você. E se você não se dedicar à palavra de Deus, as batalhas, elas tendem a ser batalhas para se perder, para chegar a uma derrota. Mas não é essa a nossa batalha, nós queremos chegar à vitória. Então ouça o que a palavra de Deus diz. Se aprofunde nela. Mergulhe na palavra. Porque, queridos, muitas vezes nós nos prendemos às coisas e se esquecemos do Senhor. Vamos lá. Então, a armadura nós já sabemos qual é, não é? E então nós já sabemos que nós precisamos das nossas armas para vencer as batalhas. Deus é o Senhor da guerra. Entenda que Deus é o Senhor da guerra. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 15, verso 3. Êxodo, capítulo 15, verso 3. Presta bem atenção nisso. Êxodo 15, 3. Diz assim aqui a palavra de Deus: o Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Então o nosso Deus é um Deus de guerra. Ah, mas o nosso Deus não é um Deus de paz, não é um Deus de amor? Sim, Ele é, mas também é o Deus da guerra. É Ele quem trabalha, é Ele quem batalha por nós. Quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós colocamos a nossa esperança nele, somos certamente vencedores, porque nós sabemos que Ele é o Senhor que vence todas as batalhas. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra? Então não há um que possa se levantar para prevalecer contra o nosso Deus. Então quando o profeta
se coloca diante dos profetas de Baal, e lá os profetas de Baal clamam ao seu Deus, e o seu Deus não responde. Ali ficou muito claro que esses deuses não têm poder para tentar afrontar ao Deus de Israel. E aí bastou o profeta clamar ao Senhor, o Senhor derrama fogo e consome todas as lenhas que estavam lá de holocausto, consome o sacrifício que estava ali e ainda destrói todos os profetas de Baal. Então, queridos, nosso Deus é um Deus de guerra. Ele não vai ser afrontado e sair como derrotado. Porque ninguém que se levante contra o Senhor, vai sair como vencedor. E entenda que o Senhor nos olha como se nós fôssemos as meninas dos seus olhos. Nós somos a sua pupila. Nós somos os seus pupilos. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, cuida de você, Ele cuida do seu povo. E quando o seu povo ora, quando o seu povo busca, o Senhor não resiste o clamor do seu povo. Um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Amém? Então vamos lá. Então, se preparar para uma guerra é estratégia para a vitória. Se você sabe que você vai enfrentar uma batalha, ou se você está enfrentando uma batalha, se prepare, querido. Se prepare. Olha só, Provérbios 20, 18. Abra a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 20, 18. Diz assim: cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Então, os reis buscam conselhos prudentes com os seus ministros. Antes de sair para as batalhas, chamam seus generais, estrategistas de guerra, como nós podemos vencer aquela batalha. E aí, na multidão dos conselheiros, há segurança. Então, amados, quando você estiver enfrentando uma batalha e não sabendo como sair dela, busque conselhos em pessoas que são mais experientes, de repente, que você na palavra de Deus, que conhecem um pouco mais, que podem te dar bons conselhos. Não sai correndo atrás de profetada por aí, tá? Tem muitos que vão aí atrás de profetas, achando, não, eu vou escutar lá porque, olha, eu fiquei sabendo que naquela igreja tem um profeta que vai trazer a revelação para mim. Querido, quem corre atrás de profeta é porque não conhece a palavra. Você não precisa de profeta, porque você já tem a maior das profecias na sua mão, que é a palavra de Deus. Ouça os conselheiros da sua igreja. Ouça o que os seus pastores falam. Procure buscar ajuda espiritual. Não está conseguindo sozinho? Busca ajuda. Você não é obrigado a vencer sozinho. Busque conselheiros. Monte uma estratégia de batalha. Se cerque de pessoas que querem ver a sua prosperidade, seja ela financeira, seja ela espiritual. Muitas vezes a gente está enfrentando algumas dificuldades financeiras e ao invés de falar com quem pode nos ajudar, sai falando para todo mundo. Saiba, querido, que quando você faz isso, você está tendendo a ter mais pessoas dando risada de você e da sua derrota momentânea. Porque as pessoas são cruéis. Elas não querem ver a sua vitória, elas querem ver a sua derrota. Então não questione ou não reclame para pessoas que não podem te ajudar, não. Se você tiver que falar com alguém, se você tiver que contar para alguém, conte com pessoas de Deus, com pessoas que sejam fiéis a Deus, com pessoas que tenham compromisso sério com Deus, não com fofoqueiro. Cuidado! Na multidão de conselheiros há segurança, não na multidão de fofoqueiros. Cuidado. Olha só. Provérbios 21, 31. Vou ler mais um versículo aqui para você. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Olha só.
Os cavaleiros se preparam. Eles preparam o cavalo para a batalha, para sair para a batalha. Mas do Senhor vem a vitória. Presta atenção também no que disse Jesus. Lucas capítulo 14. Olha o que Jesus fala a respeito de guerras, a respeito de estratégias. Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 31. Eu quero ler para você aqui, ó. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando, olha, se um rei tem 10.000 soldados para a guerra, e ele sabe que o outro rei que vem contra ele está com 20.000, opa, vamos sentar primeiro, vamos conversar, vamos tentar encontrar um caminho de paz, vamos sentar aqui, olha. E aí, ele senta com seus conselheiros, ele toma conselho com eles, para saber se com aqueles 10.000 ele consegue vencer os 20.000. Tá entendendo? Então, amados, estratégia. Eu e você, se queremos vencer batalhas, nós não podemos sair aí no oba-oba. Nós precisamos ter estratégias de guerra. E como aprendemos na palavra de Deus, os nossos inimigos, eles não são visíveis, eles não são carnais. Eles não são de sangue, porque não é contra sangue que eu batalho, mas sim contra hostes espirituais da maldade. Você não é inimigo ou não pode nunca ser inimigo do seu irmão. Não é contra ele que você batalha. As pessoas deste mundo, querido, mesmo as pessoas más deste mundo, elas estão sob uma influência diabólica. Elas precisam de libertação. Elas precisam ser libertas do poder das trevas. Porque elas estão como escravas. E um escravo não faz a sua vontade, mas ela faz a vontade do seu Senhor. Está entendendo? Então, por isso, a palavra de Deus é muito clara. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra hostes espirituais da maldade, que afetam as mentes das pessoas, que influenciam para que elas cometam pecado. É contra isso que é a nossa batalha. Quer ser vencedor? Conheça o seu inimigo. E o seu inimigo não é o seu irmão, não é o seu próximo. O seu inimigo é o diabo, é Satanás. São essas influências diabólicas, esses espíritos que andam pairando nas regiões celestes, pairando sobre as nossas cabeças, tentando nos influenciar a todo momento. Contra eles as nossas batalhas. É contra as más notícias. Porque as más notícias, elas também são vencidas pela palavra. Não temerão más notícias, porque a sua confiança está em Deus. Então, amados, olha só. Nunca se esqueça que a Bíblia diz que Deus é o Senhor da guerra. É Ele quem nos dá a vitória sobre todas elas. E você pode ter perdido algumas batalhas em sua vida. Pode ter perdido a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, mas o Senhor cuidará de você e o ajudará a vencer a guerra. Você pode ter perdido batalhas, mas você não perdeu a guerra. E Deus vai estar ao seu lado para que você vença as suas guerras. Aprenda alguns passos para quando se perde uma batalha, mas se deseja vencer a guerra. Então, amados, quando você enfrenta batalhas e tem derrotas, as derrotas não são para te deixar prostrado, mas para te ensinar novos métodos de se batalhar. Você perdeu uma batalha? Opa, peraí, o que eu fiz de errado e por que eu perdi?
Então eu vou me consertar nisso, vou trazer os meus conselheiros, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos preparar uma nova estratégia e aí sim vamos partir novamente contra aquele inimigo que nos derrotou naquela batalha para que possamos vencê-lo. Então as derrotas nas batalhas não significa que você perdeu a guerra, mas sim uma forma de você se estruturar novamente para próximas batalhas que virão. Então, alguns segredos que você precisa saber para que você possa ser vencedor nas próximas batalhas. Remova da sua vida todo desânimo. Remova da sua vida todo desânimo. Em Josué 7:5. Vamos abrir lá em Josué. Vamos lá falar, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Josué, capítulo 7, verso 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou em água. Olha só, amados. O coração do povo, depois de perder uma batalha para uma cidade chamada Ai, que era uma cidade pequena, onde o exército de Josué teria todo o potencial para vencer, mas eles perderam uma batalha para uma cidade pequena. E aquilo fez com que o povo se desanimasse. O coração deles se derreteram. Os corações se derreteram em lágrimas. Caiu um pesar muito grande. Perdemos uma batalha e entraram no desânimo. Olha só. O povo teve o seu coração derretido. O texto diz que eles desanimaram totalmente. Nenhuma pessoa desanimada vence uma guerra. O desânimo é o carimbo ou o selo do seu fracasso. Toda batalha perdida traz desânimo, desmotivação, abatimento, tristeza, e isso é normal, porque não lutamos para perder, mas cabe a você remover o desânimo da sua vida. Você é totalmente responsável por se reanimar. Você pode ter perdido uma batalha contra uma doença, contra um problema familiar, contra uma crise financeira, mas não se esqueça de se reencontrar com Deus de uma forma a se reanimar. Senão, além de perder essa batalha, você também vai perder a guerra. Então, amados, busque se fortalecer em Deus, porque é o Senhor que fortalece as nossas vidas para que a gente volte a voar como águias. Então, amados, perder uma batalha é natural que num primeiro momento você se desanime, mas não pode ficar prostrado. Se reerga, se levante, se põe de pé. Nunca espere que alguém vá lhe reanimar. Essa responsabilidade é sua. Busque uma palavra, sim, de alguém. Busque a Deus em sua palavra. Procure alguém mais experiente e sábio. Só você pode reanimar-se. Ninguém poderá fazer isso por você. Esse é o segredo dos que continuam lutando. Reanime-se em Deus e você terá chance de vencer a guerra. Se reanime em Deus e você vai ter chance de vencer a guerra. Tá bom? Olha só, segundo passo. Levante-se e reaja. Então, queridos, olha, no versículo 10, de Josué capítulo 7, novamente, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué. Olha o que o Senhor disse para o Josué, depois de ver o povo prostrado, de ver Josué prostrado, de ver eles desanimados. Disse o Senhor a Josué, levanta-te. Josué, se levanta. Por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Ei, Josué, por que você está se prostrado? Por que você está aí desse jeito, se prostrando diante do teu rosto? Então, queridos, a ordem do Senhor para Josué é se levante, não fique prostrado. E a ordem para você, querido, que perdeu uma batalha, é a mesma do Senhor. Se levante, não fique prostrado.
Quando se perde uma batalha, se tem o direito de chorar, de se entristecer, de buscar consolo, mas se essa perda nos leva a ficar prostrado e sem reação, com certeza nós vamos perder a guerra. Perder uma batalha é o momento de reavaliar de forma onde erramos, quais os pontos fracos ou o que precisa ser mudado. Quando a gente perde uma batalha, queridos, é para a gente enxergar onde a gente errou e voltar a ficar em pé de novo. Então, queridos, se você deixar de se levantar e ficar chorando e buscando a piedade das pessoas, você não vai ter vitória mesmo. Então levante-se, reaja. E aí vem uma frase que eu achei forte aqui também no estudo desse livro. Dê crédito às promessas de Deus para a sua vida e não às derrotas momentâneas que você está passando. Dê crédito às vitórias ou às bênçãos que Deus já te deu. Lembre-se das promessas de Deus. Não deixe que aquela batalha perdida naquele momento te faça esquecer de todas as vitórias que você já teve, de todas as bênçãos que Deus já te deu. Senhor, que eu possa me lembrar sempre das suas promessas, de todos os teus benefícios até hoje. Que eu nunca me esqueça disso. Porque elas me garantem, Senhor, que eu vou me levantar e vou sair como vencedor. Terceiro passo, consagre-se a Deus. Então, o primeiro passo, queridos, para nós vencermos as batalhas. Tire o desânimo, remova o desânimo da sua vida. Se levanta e reaja. E terceiro, se consagre a Deus. Versículo 12 e 13, do mesmo livro, de Josué capítulo 7. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco e não desreguerei o anátema do meio de vós. 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-se até que tireis o anátema do meio de vocês. Então, se consagrar a Deus, queridos, tire o pecado da sua vida. Tire o pecado, tome uma atitude. Retire da sua vida o que impede o seu relacionamento com Deus. Tire da sua vida o que te impede de ter um relacionamento íntimo com Deus. Remova da sua vida o que é pecado, pois a Bíblia diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus. O pecado nos separa do Senhor. Então tire o pecado da sua vida. Remova o que impede de buscar a Deus. Alguns desses causadores podem ser, muitas vezes, a preguiça. De repente a preguiça está te afastando de Deus. O desânimo, a televisão, a internet, um relacionamento ou amizades, até mesmo amizades que nós temos no mundo, elas podem nos afastar de Deus. Então muito cuidado, as más conversações corrompem bons costumes. Tem uma frase que é dita aí fora: diga-me com quem você anda, que eu te digo quem tu és. Então, amados, muito cuidado com quem você anda, porque essa pessoa pode estar te levando à derrota e te tirando da presença de Deus. Um vício ou até mesmo um hobby. Um vício do pecado, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício das drogas, pode estar te afastando de Deus. O vício da pornografia, tantos outros vícios que podem estar te afastando de Deus. Ou até mesmo um hobby. Tem pessoas que gostam muito de videogame e ficam horas e horas num videogame. Pode estar te tirando da presença de Deus. Então, olha, tem que procurar o que é que está te afastando de Deus e tirar isso. E se consagrar ao Senhor. Retire da sua vida o que atrapalha em buscar a Deus. Santificar-se é manter um relacionamento de intimidade com Deus. É dele que vem a força e a sabedoria para vencer. Então, amados, quando você se consagra a Deus e busca mais a sua presença, você se fortalece nele. Quarto passo para a vitória: vença por meio da fé. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, porque darei a cidade de Ai na tua mão.
E Josué estendeu a lança que estava na mão dele para a cidade. Deus proporcionou ao seu povo sair vitorioso das guerras de algumas maneiras estranhas, como atirando flechas, rodeando muralhas e dando brados de guerra. Estender uma lança para o lado de uma cidade. É óbvio que nenhuma dessas atitudes no natural venceria uma guerra. Presta atenção, queridos. Quando é que um exército pode vencer um outro somente por ficar rodeando uma cidade e dar um grito no final disso? Assim, Deus deu a vitória para Josué quando derrubou as muralhas de Jericó. E agora, somente pelo fato de Josué ter estendido a sua lança, Deus deu vitória. São coisas que aí entra a questão da fé. A fé é crer no sobrenatural de Deus agindo. São coisas que você não vê, mas que vão acontecer. São coisas que saem do natural. Entenda, as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. Elas não são naturais. Então, quando a palavra de Deus fala que as nossas armas não são carnais, você não precisa estar com uma flecha na mão, uma espada na outra, ou um escudo. Você não precisa estar com nada disso físico. Você tem que se vestir espiritualmente, com coisas que você não está vendo. A tua fé vai te proteger, a tua confiança em Deus é que vai te dar a vitória. Isso é fé. É óbvio que nenhuma dessas atitudes no natural venceria uma guerra, mas todas elas foram vencidas no mundo espiritual através da fé. A vitória não depende de Deus, depende de você e da sua fé. Deus já te deu a vitória, então não depende mais dele, ele já te deu. Basta você crer. A fé é a arma que usamos com inteligência e não com emoção. Crer é um ato racional, é uma decisão que só você pode tomar. Olha só, a fé não é lógica, mas crer é um ato racional. É uma decisão pessoal. Eu decido crer em Deus. É algo que eu tomo com a razão. Por que eu decido crer em Deus? Porque eu confio na sua palavra. A fé, ela é um firme fundamento das coisas que eu não vejo. Então eu não vejo as coisas que vão acontecer. Mas eu sei que elas vão acontecer, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, é uma questão não emocional, não é eu senti de Deus que eu tenho fé. Não é sentimento. Fé não é sentimento, amados. Se você for esperar ter sentimentos, os sentimentos são enganosos, porque os sentimentos partem do coração. São emoções. Emoções estão ligadas à nossa carne. Fé não está ligada à nossa carne. Fé está ligada ao nosso espírito. A fé vem de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, aquele que conhece a palavra de Deus e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Agora, aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, ele edificou a sua casa sobre a rocha, disse Jesus. Então, amados, olha só, fé é pôr em prática a palavra de Deus na nossa vida. Mesmo que vá contra as nossas emoções. Quantas vezes nós somos induzidos pelas nossas emoções e acabamos tomando decisões erradas e acabamos andando por caminhos que estão errados. Então, querido, fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e não os meus sentimentos ou as minhas emoções. Eu senti de Deus. Isso é coisa de profeta de esquina. Eu senti de Deus. Sentimento, querido, não é lógica bíblica. Sentimento não é baseado na palavra. Sentimentos são humanos. Agora, se você tem realmente de Deus o dom de discernimento de espíritos, você tem o dom de profecia, o dom de revelação, né? Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. E preste atenção numa coisa.
Mesmo que venha um pensamento na sua mente e você fale, puxa, isso vem de Deus, é de Deus. Tá bom. Abra a palavra escrita. Se aquilo que você está pensando estiver contido nesta palavra, certamente será de Deus. Mas se aquilo que você está pensando, ou se aquilo que você, puxa, está todo encantado por algo que você ouviu, não estiver na palavra, não acredite. Assim como a palavra de Deus fala. Não é todo profeta que você tem que acreditar, não. Examine, pois, as Escrituras, porque nelas está a palavra de Deus. Nela está a vontade de Deus. E não naquilo que os profetas por aí dizem. A verdadeira profecia é aquela que está escrita. Se você não crê na profecia que está escrita, e você dá crédito para profetas que vivem falando, assim diz o Senhor, muito cuidado, porque certamente você está tendendo a ter mais derrotas do que vitórias. Porque a vitória verdadeira, ela vem de quando você crê no que está escrito e não no que os outros dizem. Porque o que os outros dizem pode ser julgado. Agora, o que está contido na palavra nunca vai ser julgado. Então, amados, 4 passos para que você seja uma pessoa vencedora na batalha espiritual. Na batalha que você enfrenta no seu dia a dia. É perder uma batalha? Não fique prostrado. Renove as suas forças em Deus. Se levante. Consagre-se ao Senhor e tenha fé. Porque no nome de Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tá bom? E eu gostaria de ler um versículo de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Diz assim: E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, visita agora, Senhor, os nossos irmãos que estão nas suas casas. Senhor Pai, e aqueles que estão enfrentando batalhas. Que esta, Senhor, palavra de hoje possa dar ânimo e encorajamento para que eles saiam-se mais do que vencedores neste momento difícil que estão enfrentando. Ó Espírito Santo, esteja com cada um deles, intercedendo junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, como diz as Escrituras. Porque, ó Deus, em Ti nós confiamos e certamente, ó Pai, sairemos vencedores dessas batalhas diárias que enfrentamos. Te louvo, Pai, e desde já te agradeço por mais este momento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, queridos. Fiquem com Deus. Me perdoem pelo atraso na entrega desta matéria, mas está aqui hoje a nossa 13ª lição. E boa aula para todos, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.